Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar aqui. Vamos começar por Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha a primeira pessoa do singular que aparece. Deus. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus... De quem que é o Espírito? Olha lá, o Espírito com I maiúsculo. Deus com D maiúsculo. Se movia sobre a face das águas. Já apareceu duas coisas aí. Ok? Então veja onde o Espírito de Deus estava. Era através do Espírito de Deus e pela palavra que as coisas se materializavam. Ou seja, surgia do nada, na criação do princípio. Então nós já estamos vendo duas pessoas aí. Um fazendo uma função e outro fazendo outra. Ok? Então já temos o primeiro texto aí. O tema de hoje é a Santíssima Trindade. Olha Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Olha aí esse façamos aí, na questão do plural. Aí você já vê onde Jesus aparece. Então aí nós já estamos vendo quem? A terceira pessoa já aparecendo aí. Ambos três trabalhando em concordância, no mesmo sentido de rumo de igualdade. Nenhum querendo tomar o lugar do outro, nenhum se colocando acima do outro. Mas ambos direcionados no mesmo propósito. A Santíssima Trindade, ela não tem mistério para entender. São três pessoas distintas, mas ambos três unidos no mesmo sentido. Cada um com a sua função específica. Cada um com as suas características. Então nós já vimos aonde que Jesus já aparece aí na eternidade. Por isso que o texto de Isaías 43:3 diz: ainda antes que houvesse dia, ainda antes que existisse o dia, né, mudando a linguagem para ficar mais claro, eu sou, Deus já era, Jesus já era, o Espírito Santo já era na eternidade, antes que tudo se materializasse e existisse. Olha que coisa forte. Observando aí, né? A nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança de quem? De Deus. Gênesis capítulo 3. Então disse o Senhor, Deus: eis que o homem é como um de nós. Deus falando com o Senhor Jesus na eternidade. As duas pessoas distintas, mas com a mesma capacidade de intelecto, com o mesmo sistema de inteligência. Você entende agora por que Jesus era Deus? Entendeu aí, né? Então você vê aqui uma questão de plural. Sabendo bem uma hora, pois, para que não estenda sua mão, e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O restante da história, os demais irmãos já conhecem, né?
Eu estou frisando todos esses capítulos, todos esses versículos, para não haver choque doutrinário, para um não se contradizer o outro. E lá mais para frente, na questão do estudo, você vai ver onde que os três aparecem. Você vê que Deus faz uma coisa, o Filho faz outra, o Espírito Santo faz outra. O Espírito trabalha na obra redentora de levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo, ele exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz, isso está no Novo Testamento, o Espírito e a noiva dizem: vem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso significa o quê? Que o Espírito está trabalhando, o Espírito Santo. E Deus está olhando por todos nós. Em Jeremias, capítulo 16, se não me falha a memória, vamos conferir aí. Isaías, Jeremias. Vamos analisar alguns versículos aí. Jeremias capítulo 16, versículo 17, está assim, ó. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, e não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade encobre aos meus olhos. Então Deus está no trono, olhando todos e por todos. Então sempre Deus está nos vigiando. E o Senhor Jesus também. Você vê que coisa interessante? Olha só para você ver uma coisa magnífica. Deus consegue olhar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha a profundidade disso. Percebeu? Deus consegue trabalhar com todos nós individualmente, porque Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós de uma forma diferente. O jeito que Deus trabalha comigo não vai trabalhar com você. O jeito que Ele trabalha com você, Ele não trabalha comigo, assim vice-versa. E Deus opera em todos ao mesmo tempo. O Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa. Então isso significa que todas as outras denominações que estão se reunindo agora, Jesus está lá também. Assim como Ele está aqui no meio de nós, que estamos aqui falando dEle. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, onipresença e onipotência. Vamos continuar analisando aqui. Gênesis capítulo 11, verso de número 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Olha lá, Deus falando com Jesus de novo. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Olha lá, Jesus e Deus. Ambos dois desceram juntos. Desceram da onde? Do céu celestial. Um paraíso. Volta lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e em seguir em diante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que a terra é no questão de singular, que significa um. Céus, que significa vários. Então são 3. Como é que eu sei que existe 3 céus pela Bíblia? Lembra da passagem do apóstolo Paulo que foi elevado até o 3º céu? Que viu coisas que é inefável ao contar aos homens? O paraíso.
A mesma coisa aconteceu com o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, no dia do Senhor, que foi arrebatado em espírito. Quando recebeu a revelação para escrever o livro de Apocalipse. Você vê que coisa? Então nós estamos vendo o que aqui? Um Deus trino. 3 pessoas. Olha onde eles aparecem de novo. Olha aí, Salmo 110, versículo de número 1. Olha lá, Salmo 110, 1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha aí, Deus conversando com Jesus no céu. Aonde que isso aí se cumpre? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lembra da narrativa? Quando Jesus está subindo aos céus e sendo elevado nas alturas, enquanto ele estava olhando, eis que apareceu junto deles 2 varões vestidos de branco. Disse: este Jesus que o viste para o céu ir, assim como o viste ir, assim um dia há de vir, lá no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar. E assim que Jesus foi elevado às alturas e ocultado pelas nuvens, ele foi transportado ao paraíso celestial, que está para cima, que é invisível a olho nu. Então, vamos lá, céu atmosférico, que é o nosso que nós respiramos, céu e espaço, onde os corpos celestes estão, os planetas e as estrelas, meteoros, entre outras coisas a mais. E o céu celestial, que é invisível a olho nu. Não é que eu vou pegar e subir em linha reta e vou chegar lá, não. É só através de ser transladado, ou seja, por um arrebatamento de espírito, ou da forma que Deus achar melhor. E isso acontece até mesmo quando a pessoa deixa esse mundo físico, a alma dela passa a existir numa nova realidade, a ter contato com o mundo espiritual. E aí é nesse momento que ela entra no paraíso. E os anjos vêm buscar a alma dessa pessoa. Como é que eu sei que os anjos vêm buscar a alma do cristão salvo? Lucas capítulo 16, a parábola do rico e Lázaro. Jesus ali está retratando e ensinando o que acontece quando a pessoa sai deste mundo físico ao qual nós existimos hoje e passa a ter contato com o mundo espiritual do outro lado da vida. E aí se chega ao paraíso. Então nós já estamos vendo aonde as 3 pessoas da Santíssima Trindade aparecem. Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor, pessoa do singular, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Já pluralidade significa, já apareceu mais uma pessoa aí. Então Isaías responde: e disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha onde os dois aparecem de novo. Jesus e Deus aparecendo aí. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos lá, para recapitular. O Espírito Santo trabalha na obra da redenção. Isso significa que ao mesmo tempo que o Espírito se alegra, também o Espírito Santo fica triste. Como é que eu sei disso? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado para o dia da redenção. Se o Espírito Santo de Deus se alegra, ele também se entristece. A mesma coisa acontece com Deus. A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus Cristo.
Como é que eu sei disso pelas Escrituras? Lembra quando Jesus esteve no seu momento ministério terreno, que ele chorou quando soube da notícia de Lázaro, quando chegou lá? É porque ele amava. Teve as mesmas características de nós, passou pelos mesmos processos que nós passamos aqui. Por isso que ele se despiu da sua glória e majestade na eternidade e desceu para cá da terra, para fazer o plano da redenção, para que através do Senhor Jesus Cristo nós viéssemos chegar até Deus hoje. Esse plano da salvação foi estabelecido na queda de Adão e Eva, quando aconteceu todo aquele processo. Os irmãos já conhecem o restante da história, eu não vou mais aprofundar muito para não sair do foco aqui. Então você já vê os três na eternidade, antes que tudo existisse. Jesus faz a obra da redenção, que é assim que nós chegamos a Deus hoje, e Deus também tem as suas funções também. E Deus está no céu olhando por todos nós. E Jesus Cristo à direita de Deus, assim como nós vimos lá em Salmo 110. Mateus capítulo 28. Os momentos finais em que Jesus esteve presente na terra após a ressurreição no terceiro dia. Verso de número 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, ordem e sequência do Filho e do Espírito Santo. Porque ambos três estão direcionados no mesmo sentido. Não é que o nome Trindade vai aparecer dentro das Escrituras. Eles denominaram assim para colocar um nome específico. Unânimes. Três pessoas separadas, mas unidas no mesmo propósito, no mesmo destino, no mesmo sentido, no mesmo rumo, com as mesmas ideias. Cada um tem as suas particularidades. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus. O céu se abriu aquele dia. A gente vai ver isso mais para frente. E viu o Espírito de Deus descendo como um pombo e vindo sobre ele. Eles viram, presenciaram a olho nu a manifestação visível do Espírito Santo repousando sobre Jesus. Olha a cena inusitada que acontece agora. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado a quem me comprazo. Ó Deus falando lá de cima do céu, do trono. Como é que eu sei que Deus está no trono? Como é que eu sei disso? Abre sua Bíblia comigo aí em Apocalipse capítulo 5. Vamos analisar um texto aqui, antes de a gente dar continuidade. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 5. O título do texto lá em cima: o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abrir. O Cordeiro aí está falando do Senhor Jesus, tá? Vi na destra do que está sentado sobre o trono. Quem que está sentado no trono? Deus. Olha o que vai acontecer agora. Um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com voz. Olha só que coisa interessante aqui que eu quero comentar. No céu, no paraíso celestial, após você chegar lá, você vai ver os anjos. Você vai ver o Senhor Jesus Cristo já. Mas como assim que eu vou ver o Senhor Jesus Cristo? Após você ter contato com o mundo espiritual, assim como aconteceu com o apóstolo João, você vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo já. Você já vai ver os anjos.
você já vai ver como é a situação do paraíso. Quando acontecer aquele processo, no dia do arrebatamento, a ressurreição dos mortos, e os vivos sendo transformados, sendo arrebatados ao céu, nós já vamos ter um encontro com Jesus. Aí alguém vai perguntar assim, mas por que nós não vemos a Deus ainda? Porque nós estamos no mundo material físico. Não passamos ainda para o mundo espiritual. Vamos lá. E ninguém no céu e nem na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro e olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem para olhar para ele. 5. E disse-me um dos anciãos, olha lá, tem ancião lá no céu também. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que coisa interessante. Jesus vem como um cordeiro na primeira vez. Na segunda vez, ele vai vir como um leão. Forte, hein? Vamos lá. Verso de número 6. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Depois, numa outra oportunidade, eu vou explicar sobre essa questão dos 7 Espíritos, que está lá no livro de Isaías. Eu tenho que localizar esse capítulo. Eu vou tentar não sair do foco. Vamos lá. Como que havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Essa parte eu já li, né? Verso de número 7. E veio e tomou o livro da destra do que está sentado no trono. Você entendeu agora o que aconteceu no batismo de Jesus Cristo? Jesus desce as águas, após sair das águas, o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta em forma visível a olho nu, repousa sobre Jesus Cristo, e os céus, veio uma voz de cima do trono, e Deus assentado no trono. E Deus falando, este é meu filho amado a quem me compraz. Aí você vê a manifestação das 3 pessoas em pleno batismo do Senhor Jesus Cristo. Comprovado pelas Escrituras. Tem outros textos a mais que a gente vai chegar lá ainda. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, as 3 pessoas de novo aparecem aqui, ó. Olha lá, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Lembra que Jesus disse, voltando um pouquinho na história, rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador que ficará para sempre convosco, até a consumação dos séculos. E Deus trabalhando, e Jesus trabalhando, e o Espírito Santo trabalhando, fazendo a obra da redenção, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E hoje o Espírito Santo habita dentro das pessoas. É por isso que o texto da Bíblia diz, e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que somos filhos de Deus através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Percebe-se a ordem cronológica do sentido das coisas, né? Aí você vê aonde que os 3 aparecem. Ó, e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É através das Escrituras. Você conhece as características de Deus, conhece as características do Senhor Jesus Cristo, conhece as características do Espírito Santo, olhando para dentro das Escrituras. E o Espírito Santo começou a trabalhar desde o início da criação, porque ele já existia na eternidade, antes que tudo se formasse. Deus já era. Já estavam lá.
E ambos três trabalhando em conjunto. Olha, vamos fazer assim. Olha, que tal assim? Olha, isso aqui é interessante. Ó, vamos colocar assim. Um Deus trino, unânimes. A Trindade. No mesmo propósito de direcionamento. As pessoas às vezes confundem quando eles olham para aquele texto que diz assim, ó, abre aspas. Há um só Deus, Pai. De fato, há um só Deus. Por que o texto estava se referindo? Que existe só um Deus. Porque ele é o centro do universo. Se você for olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Porque foi através dele, por intermédio dele, que todas as coisas foram criadas. João capítulo 1. Filipenses 2,6. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, tomar o lugar de Deus. Você entendeu agora? Foi onde que foi que aconteceu a queda do anjo caído? Quis se colocar acima de Deus. Quis roubar o trono de Deus. E aí as coisas acabou mal. Eu não vou aprofundar muito, só para abrir um entendimento, para dar sequência lá. Então isso você já observa. Como é que nós sabemos que Jesus é Deus? Primeiro, Jesus recebeu a adoração. Está explícito no Novo Testamento. Lembra aquela cena inusitada da mulher que derramou perfumes nos pés do Senhor Jesus Cristo enquanto chorava? Molhava os pés com as lágrimas e enxugava com os cabelos. E Jesus mesmo fala, está no texto. Essa mulher, desde quando eu entrei aqui, ela não para de enxugar os meus pés com os cabelos dela. Jesus recebendo adoração. Outra prova de que Jesus era Deus. Ele leu os pensamentos das pessoas. Por que arrazoai vós nos vossos corações? O poder de ler a mente das pessoas, de olhar para dentro delas, e olhar no coração delas. Aí prova que Jesus era Deus. Vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é que eu sei que Deus é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é de Deus. E ele é uma terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos três. Três pessoas separadas, mas unidas no propósito. E as coisas foram feitas por intermédio. Jesus recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra. E hoje ele é advogado. Só que no final dos tempos, um dia ele vai ser o legislador. Ou seja, ele vai ser o advogado que vai dar a sentença final. Eu quero olhar com vocês aí uma outra cena inusitada que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu quero que você abra aí comigo aí. Depois, no final, eu vou colocar os outros textos que foram citados aí nos áudios. Vocês possam analisar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 50 em diante. Vamos conferir. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Que ele está falando de Deus. Estevão, primeiro mártir. Esse é o título lá do texto. Homens de dura serviço, circuncisos de coração, ouvindo-vos sempre resistir ao Espírito Santo. Abre aspas aqui. Se hoje ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ouvi a voz de quem? Do Espírito Santo falando com a gente. E Deus usando os servos deles através do Espírito Santo para falar com a gente. Porque o Espírito Santo habita dentro de você.
E além de ele habitar dentro de você, ele está na porta do coração batendo através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração. E quando você abre a porta do coração, o Espírito Santo de Deus entra. É através do toque do Senhor Jesus Cristo. Está vendo como é que a obra da redenção acontece? O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a pessoa aceita Jesus e se torna filho de Deus através de Jesus Cristo. Vê os dois trabalhando? Por isso que Jesus disse: eu trabalho até hoje e meu Pai trabalha também. Sempre, até a consumação de todas as coisas. Isaías 40, 28. Não ouviste que o Deus do céu não se cansa e não se fadiga? Ou seja, Deus não dorme, não tosqueneja. Deus está trabalhando 24 por 48 por 144 horas direto, contínuo, sem parar. Porque tudo que sobe para o céu vira eterno. Que coisa, né? Vamos lá. Vós sois vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Lembra dessa passagem que Jesus fala também? Eu sempre enviei Jerusalém, Jerusalém. Eu sempre quis juntar vocês. Enviei pessoas sábias, enviei profetas, enviei discípulos. E vocês continuam resistindo. Vamos lá. Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Está falando o Senhor Jesus. O qual de vós agora fosse traidores e homicidas? Traindo a lealdade, traindo a fidelidade, traindo a fé. Eles continuaram na dureza do coração. Vamos lá. Vós recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste? E ouvindo isto, enfureceram-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas estando cheio do Espírito Santo, aqui o Espírito Santo habitando dentro dele, fixando os olhos no céu, presta atenção nisso aqui, ó. Olha a manifestação da abertura do mundo espiritual. Olha o que Estevão vai vir antes dele ser morto. Mas estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele olha para cima e vê o céu aberto. E o mundo espiritual se abre para poder receber a alma dele. Olha o que acontece. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E Deus está onde? No trono. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E o expulsando da cidade, o apedrejaram, e este testemunha. Despuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Aonde o apóstolo Paulo aparece aqui, ó. E apedrejaram Estevão, que invocou e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra dessa fala do Senhor Jesus Cristo? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Deus assentado no trono, assistindo tudo. Você percebeu agora por que os olhos de Deus estão sobre todos? Ao mesmo tempo? Ele está olhando para mim agora, está olhando para você aí, está olhando no Japão, está olhando nos Estados Unidos, está olhando debaixo da terra. É por isso que o salmista diz lá em Salmo 139, se eu subir até as alturas, o Senhor vai estar lá. Se eu descer as alturas, a profundidade da terra, o Senhor também está ali. Se eu subir aos montes mais altos, até o topo do céu, o Senhor também vai estar lá. Porque Ele está em todos os lugares. Embaixo da terra, seja onde for, seja na profundidade, lá no núcleo central da terra, Deus está lá também. Porque Ele vê todas as coisas. Você já observa que não tem mistério para se compreender, olhando atentamente para os textos da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós todo o rebanho, sobre
que o Espírito Santo vos constituiu os bispos para apresentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, o Senhor Jesus. Os três de novo aparecem. É através do sangue do Senhor Jesus Cristo que nós somos perdoados, os nossos pecados são apagados. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados e apagados, para que venha o tempo do refrigério. Todos que aceitam o Senhor Jesus Cristo se arrependem dos seus pecados são esquecidos e apagados, eliminados, jogados no mar do esquecimento. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o Senhor que apaga os teus pecados por amor de mim, das tuas transgressões não me lembro mais. Entre outras passagens de Hebreus 10, 17 também vai falar isso. Hebreus capítulo 8 também vai falar sobre isso. Você já foi perdoado. Você já confessou o Senhor Jesus Cristo. Se confessar com a boca e creres no teu coração, aceitar Jesus Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em você na mesma hora, é instantâneo. Então Jesus hoje bate na porta. E Jesus batendo na porta, o Espírito Santo está junto, convencendo a pessoa do caminho errado que ela está indo. Então quem faz a obra da redenção é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível a pessoa chegar ao arrependimento e a transformação plena de dentro para fora. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem lugares por aí, denominações que não são todas, que tem pessoas que estão andando sem o Espírito Santo e não teve a transformação completa na vida dela ainda. Ela não ainda está externindo os frutos do Espírito Santo. E tem pessoas andando pelo esforço bruto próprio. Já fui falado isso aí uma vez, não já? Que é possível se congregar sem o Espírito Santo, é possível ler a Bíblia sem o Espírito Santo, mas a capacidade de se chegar ao entendimento, de ter discernimento das Escrituras, receber unção na sua vida, transformação de dentro para fora, é só através da obra da redenção do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A capacidade de receber dons da parte de Deus é só através do Espírito Santo. Você já teve a curiosidade de chegar até Deus e perguntar a Deus em oração, falar ao Senhor: quais dons o Senhor me deu? Para qual finalidade? O Senhor me chamou para quê? Quais são os seus propósitos para mim sobre a minha vida aqui nessa terra, enquanto eu estou aqui? Pessoas que estão dentro do Evangelho. Uma observação aqui antes de seguir. Como é que eu faço para saber que realmente o Espírito Santo de Deus está na minha vida? Olha aquilo que você produz. É uma questão de você fazer uma análise de si mesmo. É por isso que o texto da Bíblia que é usado na Santa Ceia, lá diz: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fazer uma autoanálise de si é você olhar aquilo que você produz. As árvores e os frutos. A árvore estando plantada em uma terra boa, ela vai dar bom fruto. Não dá para jorrar duas águas da mesma fonte. Ou a pessoa ser do mal e dar água boa. A mesma coisa acontece com uma árvore. Não tem como uma árvore má dar bom fruto. Isso não existe. A árvore só dá bom fruto se ela estiver no lugar correto. E ela precisa estar onde? Na raiz, que é Jesus. Jesus é a videira, nós somos os ramos enxertados na videira. Através de Jesus. Então a pessoa que expõe os frutos do Espírito Santo. Você já viu aqueles pregadores falando assim, ó? Se conhece o homem de Deus não pelo que ele prega, mas pelo que ele mostra. É através do testemunho. Por quê? Você é um livro que as pessoas vão ler no dia a dia. É como você se comporta fora da denominação, no trabalho, na escola, na faculdade, entre outros lugares. E as pessoas vão olhar para você, vai ver que você é diferente. Vai ver que você não fica na rodinha de falando zombação, de piadas sujas. As pessoas vão olhar para você e vai ver algo diferente em você.
elas vão ver o brilho do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você entende agora, ó, a pontualidade de a gente pedir em oração, Deus, me ajuda nos frutos do Espírito Santo, porque eu sozinho eu não consigo. Eu sozinho estou predestinado a errar, a fazer as coisas erradas, dar um mau testemunho. É através disso. É o que ela está externindo. É por isso que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio de quê? De iras, pelejos, contendas, debates? Estão percebendo, né? E como é que eu faço, pregador, para mim ter uma outra convicção de que tem um Espírito Santo de Deus? Experimenta dobrar o joelho, conversar com Deus em oração e falar, Deus, realmente eu estou indo no caminho certo, o Espírito Santo está realmente dentro da minha vida, eu estou selado com o Espírito Santo, e é através de oração e Deus vai responder para você. Vou continuando aqui. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ambos três aparecem aí, até nas questões dos dons. Através do Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, que os milagres acontecem e Deus trabalhando. Abrindo as portas para que o milagre aconteça. Tá vendo os três trabalhando em conjunto? Já deu para observar, né? 2 Coríntios capítulo 13, verso número 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. De novo, um dos três aparece. Efésios 4:4 em diante. Há um só corpo, há um só Espírito, Espírito Santo. Como também foste chamados somente à esperança da vossa vocação. Um só Senhor, Jesus. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Ambos três de novo aparecem. Trabalhando em conjunto. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, crucificação e ressurreição, pelo Espírito eterno, tá vendo como é que o Espírito Santo é eterno? Jesus é eterno, Deus é eterno e o Espírito Santo é eterno. Ambos três. Na eternidade. Antes que tudo existisse, antes que existisse dia, houvesse luz do dia, Deus, o Espírito Santo e Jesus já estavam lá. Muitos séculos, séculos por séculos e séculos. Glórias a Deus. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Aonde os três aparecem de novo. Olha essa sequência aqui para mim já poder encerrar. Mateus 3, a gente já leu. Marcos 1, 10, 11. Logo saiu da água e viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. E ouvindo uma voz dos céus que dizia, Tu és meu filho amado a quem comprazo. Lucas 3, 21 em diante. E aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Olha aí, o Espírito Santo se manifestando a olho nu, visível, ao ponto das pessoas ver. E ainda escutar a voz do céu, com o céu aberto. Deus falando lá de cima do trono. Este é meu filho. João 1, 32 em diante. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. O Espírito Santo, ó, selou Jesus. Que coisa maravilhosa. Para que se cumprisse toda a justiça. Por isso que, quando foi batizar,
João Batista fala, eu que careço ser batizado por você. Não, deixa assim, para que se cumpra a justiça. Para dar exemplo. Entendeu agora o processo de nascer do Espírito e nascer da água? O que é nascer do Espírito? É quando você aceita o Senhor Jesus Cristo. No momento que o Espírito Santo está fazendo a obra de redenção na vida da pessoa, convencendo ela no caminho que ela está indo, para levar ela para a vida eterna. E Deus trabalha por detrás disso. Por que Deus trabalha por detrás disso? Porque o Espírito Santo é de Deus. E Deus é sentado no trono. Enquanto o Espírito Santo está fazendo a obra de convencer o mundo da justiça e convencer eles do caminho errado, para arrancar as pessoas do caminho do erro e levar até o Senhor Jesus Cristo para que a pessoa tenha a vida eterna. É por isso que diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com abundância. E João testifica. E ele mesmo vê, presenciou tudo que aconteceu lá. E as pessoas que estavam lá nesse dia, quando esse batismo aconteceu, viram isso acontecer. Olha lá, o verso 33. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que visse descer o Espírito Santo sobre ele e repousar. Isso é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, unigênito introduzido no mundo. Porque Deus entregou seu Filho amado para que todos tenham a salvação e direito à vida eterna. Vê a importância da gente pedir a Deus também, para poder encerrar isso aqui, para que Deus leve o arrependimento genuíno nas pessoas e que as pessoas venham estudar as Escrituras Sagradas para não cair em fábulas de pessoas inchadas na sua carnal compreensão com doutrinas vagatônias por aí que não tem nada a ver com as Escrituras. Deus abençoe.